Tudo começou num dia comum, enquanto eu, filho de Safate, arava os campos de Abel-Meolá, a terra que eu conhecia tão bem, e os bois que conduzia faziam parte da minha rotina diária, até que algo extraordinário aconteceu. Elias, o grande profeta de Deus, aproximou-se de mim. Sua presença impunha respeito, e o silêncio daquele momento se encheu de significado quando ele lançou seu manto sobre mim. Naquela época, eu sabia bem o que aquilo significava. Era uma convocação divina, um chamado direto de Deus. Sem hesitar, abandonei os bois, larguei o arado e corri até Elias. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei, pedi. Sua resposta foi enigmática. Vai e volta, pois o que te fiz eu? Mas algo dentro de mim já sabia que minha vida mudaria para sempre. Voltei, sacrifiquei os bois e usei os instrumentos do arado para cozinhar a carne, compartilhando-a com o povo. Após isso, me levantei e segui Elias, pronto para servi-lo. Os anos ao lado de Elias foram de puro aprendizado e imersão na presença de Deus. Testemunhei milagres que pareciam desafiar as leis da natureza e vi de perto a fidelidade inabalável do Senhor. Elias não era apenas um profeta, ele era um homem de uma fé ardente e coragem inquebrantável. Eu aspirava a ter uma fé como a dele. Um dos momentos que mais marcou minha vida foi quando Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Enquanto eles se desesperavam sem conseguir trazer fogo do céu, Elias, com uma simples oração, clamou a Deus, e o fogo desceu dos céus de maneira avassaladora. O sacrifício, a lenha, as pedras e até mesmo a água ao redor do altar foram consumidos pelo fogo divino. O poder de Deus se manifestou de forma tão clara que o povo de Israel se prostrou reconhecendo: o Senhor é Deus. Aquele foi um dia em que o sobrenatural de Deus se revelou de forma inquestionável. Após o triunfo no Monte Carmelo, muitos outros eventos extraordinários ocorreram ao lado de Elias. Cada experiência ao seu lado era uma nova lição sobre o caráter e o poder de Deus. No entanto, entre todos os dias que passei com ele, o mais impactante foi o dia de sua partida. Elias sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele me pediu que ficasse enquanto ia a Betel, mas algo dentro de mim sabia que aquele era um momento crucial. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, disse, e seguimos juntos. Em Betel, os filhos dos profetas me avisaram do que estava para acontecer, mas eu já sabia e pedi que se calassem. Novamente Elias pediu que ficasse, desta vez enquanto ele iria a Jericó. Mais uma vez, recusei-me a deixá-lo. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, insisti, e seguimos até o Jordão. Chegando ao Jordão, Elias fez algo extraordinário. Pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, que se dividiram, permitindo que atravessássemos em terra seca. Enquanto caminhávamos, Elias se voltou para mim e perguntou: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Sem hesitar, pedi: que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias com seriedade respondeu: coisa difícil pediste. Contudo, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto ainda falávamos, um carro de fogo com cavalos de fogo desceu do céu e nos separou. Elias foi levado ao céu num redemoinho, e eu vi tudo. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, clamei enquanto ele subia, e nunca mais o vi. Naquele momento, rasguei minhas vestes em dois, ciente do peso da responsabilidade que agora repousava sobre mim. O manto de Elias, que agora estava sobre meus ombros, não era apenas um símbolo, era um lembrete constante do chamado para servir a Deus com todo o meu ser. Refleti sobre os milagres e as lições que presenciei ao lado de Elias, e percebi que cada ato poderoso que ele realizava não era apenas um espetáculo, mas uma profunda lição sobre a natureza de Deus. Agora, era minha vez de continuar essa jornada, de ser um canal através do qual o amor, a justiça e o poder de Deus pudessem fluir para o seu povo. A responsabilidade era imensa, mas o privilégio de seguir os passos de Elias era ainda maior. Eu sabia que essa jornada seria desafiadora, mas também sabia que não estaria sozinho. O mesmo Deus que havia estado com Elias, o mesmo Deus que respondeu a ele no Monte Carmelo com fogo e que dividiu as águas do Jordão, estaria ao meu lado. A cada passo que eu desse, confiava que a sabedoria e a força de Deus me guiariam. Contudo, eu também reconhecia minha própria humanidade. Eu tinha dúvidas e medos, assim como qualquer outro. No entanto, com o tempo, compreendi que a verdadeira força vem de reconhecer nossa dependência de Deus. Ter fé não significa ausência de dúvidas,
mas sim a coragem de continuar caminhando apesar delas, confiando que Deus estará sempre presente. Assim como ele guiou Elias, eu sabia que ele guiaria cada um dos meus passos. Enquanto caminhava pelas terras de Israel, carregando o legado de Elias e a missão que Deus me confiou, essas verdades ecoavam constantemente em meu coração. Cada novo dia trazia consigo uma oportunidade para aprender, crescer e servir ao Senhor e ao povo de Israel. Em cada ato de serviço, via a mão de Deus se movendo. Não era apenas na minha vida, mas na vida de todos ao redor. Eu entendia que a jornada não seria fácil, mas sabia que seria cheia de propósito e significado, guiada pela mão daquele que chama, capacita e usa seus servos para sua glória e o bem de seu povo. Com o manto de Elias em minhas mãos, voltei ao Jordão, parei à margem e com fé golpeei as águas com o manto, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E tal como aconteceu com Elias, as águas se dividiram para um lado e para o outro, e eu atravessei. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó viram isso, disseram: O espírito de Enias repousa sobre Eliseu. Eles vieram ao meu encontro, se inclinaram diante de mim, reconhecendo que agora eu era o portador do manto e o escolhido de Deus para continuar o legado de Elias. Minha primeira ação como profeta foi quando os homens de Jericó vieram até mim. Eles lamentavam que as águas da cidade eram ruins e a terra estéril. Com compaixão disse a eles: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o fizeram e eu fui até a fonte das águas. Lancei o sal e declarei: Assim diz o Senhor, sanei estas águas. Daqui em diante não haverá mais morte nem esterilidade. A partir daquele momento, as águas foram purificadas e permaneceram saudáveis até os dias de hoje, conforme a palavra que proferi em nome de Deus. Enquanto caminhava de Jericó para Betel, alguns jovens começaram a zombar de mim, gritando: Sobe, calvo, sobe, calvo. Aquilo não apenas me atingiu pessoalmente, mas desafiou a autoridade que Deus havia me conferido. Em resposta, voltei-me para eles e os amaldiçoei em nome do Senhor. Imediatamente, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Foi um tempo em que o respeito pela palavra de Deus e pelos seus servos era algo fundamental, e a blasfêmia não era tolerada. A resposta divina à minha maldição foi imediata e severa. Um lembrete incontestável do poder de Deus e da seriedade de respeitar os seus profetas. Após o incidente com os jovens em Betel, continuei minha caminhada, sozinho e profundamente reflexivo sobre o que havia acabado de ocorrer. A zombaria deles não apenas feriu meu orgulho, mas também desafiou a autoridade que Deus havia colocado sobre mim. A resposta divina foi rápida e assustadora, mas em meu coração eu me perguntava: será que fui precipitado ao amaldiçoá-los? Será que minha reação foi movida por orgulho ferido ou por verdadeira preocupação com a honra de Deus? Essas perguntas ecoavam em minha mente, misturadas com uma tristeza pelos jovens e suas famílias. Eu sabia que, como profeta, minha responsabilidade não era apenas ser um instrumento de juízo, mas também de misericórdia e compreensão. Refletia sobre a natureza do ministério profético, que frequentemente colocava seus portadores em situações de grande tensão emocional e espiritual. A linha entre a defesa da santidade de Deus e a compaixão por aqueles que ainda estavam aprendendo a caminhar em seus caminhos era delicada e complexa. Perguntava-me se haveria uma outra forma de lidar com aquela situação, uma abordagem que tivesse o mesmo impacto, mas que provocasse menos sofrimento. O caminho de um profeta é sempre um processo de aprendizado contínuo e profunda humildade. Mesmo sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, eu ainda era humano, sujeito a erros e limitações. Essa percepção trazia em mim uma grande humildade, me lembrando constantemente da necessidade de buscar a orientação de Deus em cada ação. Cada palavra, cada gesto, deveria ser conduzido pela sabedoria divina. Enquanto seguia em minha jornada, essa reflexão se tornava um peso que eu carregava, um lembrete contínuo da necessidade de permanecer em constante busca pela direção de Deus. Cada encontro que eu tivesse, cada interação com o povo, seria uma oportunidade de representar o Senhor de maneira fiel, equilibrando o peso da justiça com a suavidade da misericórdia, manifestando o poder divino sempre envolto em amor e compaixão. Após esses acontecimentos, segui meu caminho em direção ao Monte Carmelo, e de lá, retornei a Samaria. Em Samaria, minha missão como profeta continuou repleta de sinais e milagres, cada um mais impressionante que o anterior.
Lembro-me, em particular, de um incidente significativo envolvendo uma mulher de Sunem. Ela era uma mulher de notável bondade, que sempre insistia para que eu me alimentasse em sua casa cada vez que passava por sua aldeia. Com o tempo, em gratidão, ela chegou a construir um pequeno aposento no telhado de sua casa para que eu pudesse descansar. Impressionado com sua generosidade, perguntei-lhe o que poderia fazer por ela em troca de tamanha hospitalidade. Apesar de sua relutância em pedir algo, meu servo Geazi observou que ela não tinha filhos e que seu marido já era idoso. Então chamei-a e profetizei: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho em seus braços. No início, ela hesitou em acreditar, mas conforme eu havia dito, ela concebeu e deu à luz um menino no tempo certo. A história desse menino é uma das mais profundas em minha caminhada. Anos depois, já crescido, ele foi ao campo com seu pai, onde repentinamente começou a se queixar de uma forte dor de cabeça. Levado rapidamente até sua mãe, o menino acabou falecendo ao meio-dia em seus braços. A mulher, em um ato de fé inabalável, não entrou em desespero. Ela subiu ao meu aposento, deitou o corpo do menino sobre o leito e, sem hesitar, veio à minha procura. Eu estava no Monte Carmelo quando a vi se aproximando de longe. Enviei Geazi para verificar se estava tudo bem, mas a resposta da mulher foi direta. Ela precisava me ver. Quando finalmente me encontrou, jogou-se aos meus pés, tomada de angústia. Compreendendo a gravidade da situação, enviei Geazi à frente com meu cajado, instruindo-o a colocá-lo sobre o rosto do menino. No entanto, a mãe insistiu que eu fosse pessoalmente, e assim o fiz. Ao chegar à casa, vi o menino morto, deitado em meu leito. Fechei a porta atrás de mim e orei intensamente ao Senhor. Então, deitei-me sobre o menino, colocando minha boca sobre a dele, olhos nos olhos, mãos sobre as mãos. Gradualmente, o corpo do menino começou a aquecer. Levantei-me e caminhei pela casa orando e refletindo, e novamente me estendi sobre ele. Foi então que, de repente, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A vida havia retornado. Chamei Geazi e pedi que trouxesse a mãe. Quando ela entrou e viu o filho vivo, caiu aos meus pés em profunda gratidão. Depois tomou o menino em seus braços e saiu. Após devolver a vida ao filho da sunamita, retirei-me para um canto da casa, profundamente mergulhado em pensamentos. O milagre que acabara de acontecer era um testemunho impressionante do poder e da misericórdia de Deus. A vida, esse dom tão precioso e frágil, havia sido restaurada pelas mãos de um servo do Senhor. Mas eu sabia que o poder que fluía através de mim não era meu. Era um presente divino emprestado, concedido para realizar os propósitos de Deus. Enquanto refletia sobre isso, pensava na natureza misteriosa da vida e da morte, e no imenso amor de Deus em restaurar aquele menino à vida. Eu havia sido apenas um canal para o Criador agir. Esse milagre não apenas demonstrava o poder de Deus, mas também sua profunda compaixão por cada um de seus filhos. Pensava também na fé extraordinária da mulher sunamita. Sua determinação em buscar ajuda, sua recusa em aceitar a morte do filho como definitiva, revelava uma fé autêntica e poderosa. Ela não buscou garantias, apenas agiu, confiando que Deus poderia intervir. Isso foi um lembrete para mim. Mesmo sendo um profeta, minha confiança não deveria repousar em minhas habilidades, mas no poder e na fidelidade de Deus. Por fim, refleti sobre o grande mistério da vontade de Deus. Por que alguns são curados e outros não? Por que alguns milagres ocorrem, enquanto outros parecem nunca acontecer? Essas questões permaneciam sem respostas, mas uma coisa eu sabia com certeza. Minha função não era entender todos os caminhos de Deus, mas confiar neles e servi-lo com fidelidade, independente dos resultados. Com essas reflexões em mente, eu prosseguia na minha caminhada, plenamente ciente do grande privilégio, mas também do peso que vinha com a responsabilidade de ser um servo de Deus. Ser um canal pelo qual sua graça e poder se manifestam em um mundo tão quebrado e necessitado era algo extraordinário, mas ao mesmo tempo desafiador. Um dos momentos mais marcantes dessa minha jornada ocorreu quando uma viúva, esposa de um dos filhos dos profetas, veio até mim em total desespero. Seu marido havia morrido e ela estava afundada em dívidas. O credor estava prestes a levar seus 2 filhos como escravos para saldar o que devia. Ela clamou por ajuda, com lágrimas nos olhos e um coração angustiado, e então lhe perguntei o que ainda possuía em casa.
Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite, respondeu ela com uma voz embargada de tristeza. Com essa informação, dei-lhe instruções precisas. Pedi que ela fosse até os seus vizinhos e pedisse emprestado o máximo de vasilhas vazias que pudesse conseguir. E fui enfático. Não peças poucas vasilhas, disse, com a firmeza de quem sabia que um milagre estava para acontecer. Quando ela trouxe todas as vasilhas, instruí-a a fechar a porta sobre si e sobre seus filhos, e que começasse a derramar o azeite nas vasilhas. O que aconteceu em seguida foi nada menos que extraordinário. O azeite continuou a fluir, milagrosamente, até que todas as vasilhas estivessem cheias, sem que a botija se esvaziasse. Quando ela me informou que não restava mais nenhuma vasilha, o azeite cessou, como se soubesse que sua missão estava cumprida. Vai, vende o azeite, paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante, disse a ela. Enquanto a viúva partia, sentindo o peso da angústia se dissolver, fui tomado por uma profunda reflexão. O milagre do azeite foi mais do que uma demonstração do poder de Deus. Era uma lição clara sobre a providência divina e a importância da fé. Ao refletir sobre as palavras que eu havia dito à viúva, não peças poucas vasilhas, entendi que elas continham uma mensagem profunda sobre ter fé na abundância de Deus. Quando Ele age, o faz de maneira completa e plena. O Senhor não é limitado pelas nossas expectativas ou pelo que julgamos ser possível. Ele é o Deus que faz mais do que suficiente. Outro detalhe que me chamou a atenção foi o ato de fechar a porta durante o milagre. Isso me fez pensar na importância da intimidade com Deus em momentos de milagres e providências. Há certas obras que o Senhor realiza em silêncio, longe dos olhos incrédulos, onde somente a fé verdadeira pode testemunhar. Refleti sobre a responsabilidade que vem com o recebimento de um milagre. A viúva não apenas foi abençoada com o azeite, mas também recebeu a responsabilidade de agir com sabedoria a partir dessa bênção, vendendo o azeite e garantindo o sustento de sua família. Em outra ocasião, durante uma grande fome, eu estava com os filhos dos profetas em Gilgal. Enquanto estávamos sentados diante de mim, disse ao meu servo para colocar a grande panela e preparar um caldo. Um dos homens foi ao campo para colher ervas, mas encontrou uma videira brava e colheu suas abóboras silvestres, sem saber que eram venenosas. Quando o caldo foi servido, logo gritaram: "Homem de Deus, há morte na panela!" Pois o caldo estava envenenado. Então, pedi que trouxessem farinha, e a lancei na panela, dizendo para que servisse novamente. Milagrosamente, o veneno desapareceu, e o caldo pôde ser consumido sem perigo. Minha jornada também me levou a interações com reis e comandantes. Um desses encontros foi com Naamã, o comandante do exército da Síria, um homem de grande prestígio, mas que sofria de lepra. Uma jovem israelita, serva da esposa de Naamã, sugeriu que ele viesse até mim, pois sabia que eu poderia curá-lo. Quando ele chegou, com presentes valiosos, eu enviei um mensageiro, dizendo: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada." Naamã ficou irritado, pois esperava um tratamento mais deferente, mas seus servos o convenceram a seguir minhas instruções. Após mergulhar 7 vezes, conforme minha palavra, sua pele foi completamente restaurada. Naamã, grato e transformado, voltou a mim e declarou: "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." Após a partida de Naamã, algo lamentável ocorreu. Meu servo Geazi, movido pela cobiça, decidiu seguir Naamã e pediu-lhe, em meu nome, prata e roupas, o que não havia sido solicitado. Esse ato de desonestidade trouxe consequências severas para Geazi, mostrando que o caminho da ganância e da mentira sempre leva à destruição. Esses momentos na minha vida reforçavam cada vez mais o fato de que eu era apenas um instrumento. Todo poder, todo milagre, vinha diretamente de Deus. Eu era apenas o canal através do qual Ele agia, e isso me fazia refletir profundamente sobre minha própria humildade e o privilégio de ser usado por Ele. Quando Geazi voltou e se apresentou diante de mim, seu rosto carregava uma expressão de aparente inocência, mas eu sabia que ele havia cometido um erro grave. Perguntei-lhe calmamente de onde vinha, e ele, sem hesitar, mentiu novamente, afirmando que não tinha ido a lugar algum. Mas eu conhecia a verdade. "Meu coração não estava contigo quando aquele homem desceu do carro para encontrá-lo?" perguntei. A atmosfera ao nosso redor se tornou tensa. A questão não era apenas a ganância, mas a traição de sua posição sagrada. Era hora de receber dinheiro, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Continuei, minha voz pesada de decepção.
O fardo da sua desonestidade não seria leve. Declarei então o veredito: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Geazi saiu da minha presença, sua pele agora branca como a neve, marcado pelo castigo divino. Após a partida de Geazi, fiquei imerso em pensamentos profundos. Meu coração pesava com tristeza. Não apenas pelo ato desonesto de Geazi, mas pela severidade do castigo que eu, como profeta de Deus, havia imposto. A gravidade de suas ações refletia diretamente na santidade do ministério que eu conduzia. Minha mente se encheu de perguntas. Será que de alguma forma falhei em ensinar a Geazi os princípios da integridade? Ele esteve ao meu lado por tanto tempo, testemunhando milagres extraordinários, vendo o poder de Deus operar de forma incontestável. Mesmo assim, ele sucumbiu à tentação do ganho material. Refletia sobre a responsabilidade de um líder com seus discípulos. Será que não consegui ser um exemplo forte o suficiente para ele? A atitude de Geazi me lembrava que o caminho da ganância e do materialismo é traiçoeiro. Ele caminhava ao meu lado, conhecia a verdade e o poder de Deus, mas ainda assim se deixou corromper. Isso me fez refletir sobre a importância de não apenas pregar sobre justiça, mas vivê-la diariamente. Como líder, minha vida era um reflexo do meu ministério, e Geazi, como meu servo, também carregava esse reflexo. A mentira de Geazi e sua consequente punição eram lembretes claros de que Deus vê e julga todas as nossas ações. Sua justiça é absoluta e não há como escapar da verdade. No entanto, a severidade da punição também me fez ponderar sobre o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Seria possível haver um caminho para o arrependimento e a restauração de Geazi? Essas perguntas ecoavam em minha mente enquanto caminhava. Além disso, o incidente com Geazi me fazia refletir sobre os perigos constantes do materialismo. O desejo por riquezas e confortos materiais é uma tentação constante, mesmo para aqueles que caminham próximos de Deus. Isso reforçava em mim a importância de ensinar e modelar uma vida de simplicidade e contentamento, focada nas coisas espirituais, para todos aqueles que estavam sob minha orientação. Cada ação tem suas consequências, não apenas para nós mesmos, mas para as gerações que nos seguem. O castigo de Geazi não afetaria apenas ele, mas também sua descendência. Essa realidade trazia um sentimento de sobriedade sobre o impacto duradouro de nossas escolhas e a responsabilidade de viver com integridade. Com esses pensamentos, continuei meu caminho, ciente dos desafios do ministério e da constante necessidade de buscar sabedoria em Deus, não apenas para mim, mas para todos os que estavam sob minha liderança. Mais tarde, os filhos dos profetas vieram até mim e expressaram que o lugar onde morávamos havia se tornado pequeno demais para nós. Eles sugeriram que fôssemos ao Jordão para cortar madeira e construir um local maior. Concordei e fui com eles. Enquanto um dos jovens cortava madeira, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou desesperado: "Ai, meu senhor, era emprestado." Sem hesitar, perguntei-lhe onde o machado havia caído. E quando ele me mostrou o lugar, cortei um pedaço de madeira, lancei na água e o ferro flutuou. "Levanta", disse eu, e o jovem estendeu a mão e recuperou o machado. Após esse pequeno milagre, retirei-me para refletir. Embora simples em comparação com outros milagres, o fato de Deus ter restaurado algo emprestado carregava lições profundas. A simplicidade do milagre me lembrava que Deus está atento às pequenas preocupações da vida cotidiana. O jovem estava angustiado por ter perdido um machado que não lhe pertencia, e Deus, em sua misericórdia, interveio. Isso me fazia lembrar que, como servo de Deus, eu deveria ter a mesma sensibilidade para as pequenas necessidades das pessoas ao meu redor. Pensava também sobre como os milagres de Deus não precisam ser grandiosos ou espetaculares. Ele age tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas, e cada intervenção divina é uma expressão de seu poder e amor. Este episódio me ensinou sobre a humildade no ministério. Reconhecendo que todo ato de Deus, por menor que pareça, é parte de seu plano soberano. Cada milagre merece nossa gratidão e admiração. Além disso, a responsabilidade demonstrada pelo jovem profeta que lamentou a perda do machado emprestado me lembrava da importância de cultivar integridade entre os que estavam sob minha orientação. Como líder espiritual, era meu dever ensinar essas virtudes. Em outra ocasião, durante uma grande fome, um homem trouxe pães dos primeiros frutos.
20 pães de cevada e algumas espigas de grão verde. Era uma oferta pequena para alimentar tantos homens. No entanto, eu disse: dai ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu. Eles comeram e, conforme a palavra do Senhor, ainda sobrou. Mais uma vez, o poder e a providência de Deus se manifestaram, confirmando que sua palavra é fiel e suas promessas sempre se cumprem. Continuando minha jornada, fui me tornando cada vez mais consciente da presença constante de Deus. Eu entendia que sua mão guiava todos os aspectos da vida, desde os grandes desafios até os detalhes mais sutis. Isso me fazia confiar cada vez mais nele em todas as situações, sabendo que ele cuida de cada necessidade. Houve um período em que o rei da Síria fazia guerra contra Israel, traçando planos secretos de emboscadas. No entanto, Deus me concedia a capacidade de revelar esses planos ao rei de Israel. Sempre que o rei da Síria planejava atacar, eu enviava uma mensagem ao rei de Israel, alertando-o para evitar passar por aquele lugar, frustrando os planos inimigos. O rei da Síria ficou furioso e começou a suspeitar que havia um traidor entre seus próprios homens. Porém, um de seus servos esclareceu: não é nenhum de nós, meu senhor, mas Eliseu, o profeta em Israel, é quem conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Tomado de raiva, o rei da Síria ordenou que uma força militar composta por cavalos, carros e um grande exército cercasse a cidade onde eu estava durante a noite. Ao amanhecer, meu servo viu o exército inimigo e, aterrorizado, gritou: ai, meu senhor, o que faremos? Eu o tranquilizei: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, orei ao Senhor, pedindo: Senhor, abre os olhos deste jovem para que ele veja. E Deus abriu os olhos dele, e ele pôde ver o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao nosso redor, protegendo-nos. Quando os sírios começaram a descer contra nós, orei novamente: Senhor, fere esse povo de cegueira. E Deus os feriu de cegueira, conforme eu havia pedido. Com os sírios cegos aproximei-me e lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu vos levarei ao homem que buscais. Então os guiei até Samaria. Ao chegarmos lá, orei novamente: Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E quando Deus abriu seus olhos, eles perceberam que estavam cercados no coração de Samaria. O rei de Israel, ao vê-los, perguntou-me: meu pai, devo matá-los? Mas eu respondi: não os mates, dá-lhes de comer e beber, e depois deixa-os ir para seu senhor. Assim, o rei preparou um grande banquete para eles, e após comerem e beberem, eles foram enviados de volta. A partir desse momento, os sírios não mais invadiram Israel. Pouco tempo depois, no entanto, Samaria foi cercada novamente pelos sírios. A fome na cidade se tornou tão severa que até uma cabeça de jumento era vendida por um valor exorbitante. Enquanto o rei caminhava pelas muralhas da cidade, uma mulher clamou por sua ajuda, contando uma história horrível de canibalismo. O rei ficou tão abalado que rasgou suas vestes, revelando que usava saco por baixo como sinal de luto e arrependimento. Desesperado, o rei culpou-me por aquela situação e jurou tirar minha vida. Ele enviou um mensageiro para executar sua ordem. Porém, antes que o mensageiro chegasse à minha casa, eu já havia alertado os anciãos que estavam comigo: vede como o filho de Acabe enviou alguém para tirar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e resistam. Quando o mensageiro chegou, eu disse: ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, a estas horas, na porta de Samaria, a farinha e a cevada serão vendidas por um preço irrisório. Um oficial do rei, em cujo braço ele se apoiava, duvidou e disse: mesmo que Deus abrisse janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? Eu respondi: tu verás com teus olhos, mas não comerás do que acontecerá. Naquela mesma noite, 4 leprosos, que estavam à porta da cidade, decidiram ir até o acampamento dos sírios. Quando chegaram lá, descobriram que o exército havia fugido, abandonando tudo. Deus fizera os sírios ouvir o som de um grande exército, e eles fugiram apavorados. Os leprosos entraram nas tendas, comeram, beberam e esconderam riquezas. Então sentiram que não era certo esconder as boas novas e foram contar ao povo da cidade. Ao saber disso, o povo saiu correndo para saquear o acampamento sírio, exatamente como eu havia profetizado. No caos que se seguiu, o oficial que duvidara foi pisoteado pelo povo e morreu, cumprindo a palavra que eu havia dito. Esse evento reforçou em mim a seriedade com que Deus trata a incredulidade e o escárnio.
A morte daquele homem era um lembrete sombrio de que as palavras proféticas não são meras especulações. Elas são declarações da vontade de Deus e sempre se cumprem. Isso me fez refletir profundamente sobre a responsabilidade que eu tinha como profeta. Cada palavra que eu proferia carregava o peso da autoridade divina. Mesmo depois de minha morte, Deus ainda realizou um milagre através de mim. Um homem foi jogado em minha sepultura, e ao tocar em meus ossos, voltou à vida. Esse evento simbolizava que, mesmo após a minha partida, a influência de Deus continuava agindo através de mim. Essa foi a última vez que as Escrituras mencionam minha vida, mas o impacto que deixei como servo de Deus permaneceu. Eu, Eliseu, servi como instrumento fiel nas mãos do Senhor, realizando muitos milagres, aconselhando reis e impactando toda a nação de Israel. Esta é a minha história.